Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui em 2 Tessalonicenses, agora no capítulo 2, algumas coisas muito interessantes nesse segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, com relação ao fim, aos eventos finais. Tá? Versículo 1 a 6, resumidamente, desse segundo capítulo. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, não vos demovais da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. O que aconteceu aqui? Paulo escreveu aquela primeira carta falando da segunda vinda de Cristo, falando do arrebatamento, da vinda com as nuvens, arrebatamento e tudo mais. E aparentemente começou a haver alguns equívocos no meio da igreja, boatos ou coisas que se falava a respeito daquilo, dizendo que a segunda vinda ou estava muito próximo, ou tinha de alguma maneira acontecido, aqui dá a entender as duas coisas, ou que estava muito próximo, ou que já tinha acontecido de alguma maneira oculta, sei lá o quê, alguma dessas coisas que aparecem sobre a segunda vinda, sobre a vinda de Cristo. O fato é que proximidade e demora aparecem com relação à segunda vinda em várias passagens. Dá a entender realmente algumas passagens que os apóstolos esperavam estar presentes quando Jesus voltasse. A própria passagem que nós lemos agora há pouco, lá na primeira carta, Paulo diz, nós, os vivos, os que ficarmos até a segunda vinda, seremos arrebatados. Falando do arrebatamento da igreja na segunda vinda. E ele fala, nós, os vivos, talvez ele esperasse que estivesse presente nesse evento. E lá se vão quase 2000 anos, e isso não aconteceu ainda. Então, provavelmente houve ruídos de comunicação, provocado talvez por más interpretações, e Paulo teve que escrever essa carta para corrigir essas más impressões, esses ruídos de comunicação que vê por interpretações. O fato é que tanto Jesus quanto Paulo falaram da segunda vinda de Cristo, corrigindo impressões erradas acerca da segunda vinda. O próprio Jesus falou que a sua segunda vinda seria com as nuvens do céu, visível, e não deu a entender de maneira nenhuma que seria de um outro modo, porque ele mesmo advertiu severamente, se andarem dizendo que eis aqui está o Cristo, está no lugar secreto, não acrediteis. Jesus falou isso. Advertiu contra as segundas vindas falsas que seriam propagadas de alguma maneira. E houve várias delas, temos visto várias delas, pessoas dizendo que já é Jesus, pessoas dizendo que Jesus vai vir dessa ou daquela maneira, enquanto o Senhor Jesus foi enfático quanto a isso. Assim como o relâmpago com o brilho do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, e de nenhuma outra maneira. Isso formalmente Jesus disse. E Paulo aqui escrevendo a primeira carta acaba havendo alguns maus entendimentos sobre a segunda vinda também com más interpretações dessa segunda carta. E Paulo aqui nessa passagem, nós vamos ver aqui nas passagens seguintes desse segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, que ele dá detalhamentos para esclarecer equívocos. Mas nós vamos perceber, não há novidade nenhuma, não há nenhum acréscimo com relação a coisas que o próprio Senhor Jesus já tinha falado quando disse de sua segunda vinda também. Paulo não acrescenta novidade nenhuma aqui. Vamos ver isso com mais detalhadamente no decorrer dessa carta, principalmente os versículos a seguir, que são os versículos 7 a 12, resumidamente. Paulo fala, isso não acontecerá. O que não acontecerá? A vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. É disso que ele está falando. Então, isso não acontecerá sem que, primeiro, venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, uma coisa importante que é falada aqui, a sequência de eventos como sinais para a igreja.
Paulo está falando de coisas que os irmãos poderão ver e constatar, porque são sinais da segunda vinda de Cristo. Quando Jesus disse das coisas que iam acontecer, ele também está falando para a igreja, na pessoa de seus apóstolos, lá no capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus, principalmente nesses dois capítulos. São sequências de eventos que apontam para o fim. Então, esse homem da iniquidade que Paulo menciona aqui, quem é esse homem da iniquidade? São características que apontam para o anticristo, para a revelação do anticristo. Por quê? Porque ele vai ser uma pessoa que vai se assentar no santuário de Deus, vai se levantar contra tudo quanto é coisa que se chama de Deus e vai se apresentar como se fosse Deus, após assentar-se no santuário de Deus como se fosse Deus. A abominação da desolação, na verdade, em outras palavras. São os eventos finais da humanidade. Do que Paulo está falando aqui? Da segunda vinda de Cristo e da nossa reunião com Ele. Essas coisas acontecerão antes que o Senhor vier. A grande apostasia e a revelação do homem da iniquidade, que é claramente aqui o anticristo. Como é que nós sabemos que é o anticristo? Como já falei, né? Pelas características e pela sequência de eventos que claramente acontecerá logo antes da segunda vinda de Cristo. Porque aqui fala, quem destruirá esse homem da iniquidade falado aqui? O próprio Senhor Jesus em sua segunda vinda. E nós temos que entender que o termo anticristo só é usado por João em duas ocasiões em sua primeira carta. A primeira ocasião é no versículo 18, no capítulo 2, 18, da primeira carta de João. Depois ele fala de novo esse termo anticristo, na mesma carta, no capítulo 4, versículo 3. Então, apenas nessas duas ocasiões, o termo anticristo é usado para referir-se a essa figura escatológica da qual Paulo fala aqui. Agora, essa pessoa, esse personagem, ele aparece em outras passagens da Bíblia. O próprio João fala dele também em Apocalipse, capítulo 13, embora ele mesmo não use o termo anticristo lá em Apocalipse. É a besta, o 666 lá de Apocalipse. É a mesma pessoa. Bem antes disso, lá em Daniel, há um detalhamento também dessa pessoa que se revelará no fim dos tempos. Lá na profecia de Daniel, principalmente nos capítulos 9, 11 e 12, são os capítulos que mais falam sobre as pessoas. Capítulos 9, 11 e 12 do livro do profeta Daniel, lá no Antigo Testamento. É o profeta que mais detalhadamente fala disso. O próprio Paulo fala agora aqui, referindo-se a ele como o homem da iniquidade, o filho da perdição. E Jesus? Jesus falou do anticristo? Bom, já dissemos aqui que tanto Daniel quanto Paulo não usam o termo anticristo. E Jesus também não usa o termo anticristo. Seria até engraçado Jesus falar o termo anticristo. Porque quando Jesus fala dele, Jesus fala lá em Mateus 24, 15. Quando ele fala da grande tribulação, porque os eventos associados com a manifestação do anticristo é a grande apostasia e a grande tribulação, são os eventos paralelos com a manifestação do anticristo. E quando Jesus fala, também ele fala sobre a perseguição aos cristãos. Quando ele diz, quando virdes o abominável da desolação no lugar onde deve estar, então que estiver na Judéia, fuja para os montes, que estiver meirado, não desça para pegar o que esqueceu em alguma casa, e por aí vai. Está falando da perseguição aqui, culminando com a abominação da desolação, que é justamente esse ato desse homem da iniquidade assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Uma entidade do inferno apresentando-se como divindade perante a humanidade, é a suprema abominação. A desolação final, a própria revelação de Cristo, e o auto-entronizar-se perante a humanidade como Deus. Essa é a abominação suprema da qual falou Daniel, e da qual Jesus se refere. Observe que Jesus não usa o termo anticristo. Seria até curioso Jesus falar isso. Quando virdes aparecer o anti-eu, então os que estiverem na Judéia, foi para os montes. Mas Jesus usou a expressão associada ao anticristo de Daniel 9, 27, também 11, 31 e 12, 11. São capítulos lá de Daniel que mencionam essa expressão, a abominação da desolação. São expressões que se referem ao anticristo. São expressões que se referem ao anticristo. Então, entendendo aqui, recapitulando, só João usa a expressão anticristo, só João, em sua primeira carta. O próprio João não usa a expressão anticristo lá em Apocalipse 13. Daniel e Paulo falam dessa pessoa
E Jesus também, usando aquela expressão de Daniel, da abominação da desolação. Todos eles falam da mesma pessoa que se revelará no fim dos tempos, pouco antes da segunda vinda de Cristo. Por que nós sabemos que é pouco antes? Porque a besta e seus associados do Apocalipse 13 receberão poder durante 1 hora, significando o quê? Pouco tempo. O próprio Senhor Jesus disse que os dias da grande tribulação seriam abreviados por amor dos eleitos. Os dias da grande tribulação são os dias do anticristo, biblicamente. Porque é ao anticristo que Jesus se refere logo quando começa a falar da grande tribulação. Também Daniel fala da grande tribulação, embora tanto Jesus quanto Daniel não falam de um período de tempo determinado. Jesus deixou indeterminado o tempo da grande tribulação, dizendo que ela seria abreviada por amor aos eleitos. A opinião de que a grande tribulação durará 7 anos é também uma interpretação de Daniel 9:27, onde diz que fará um acordo com muitos por 1 semana, depois na metade da semana quebrará o acordo. É a interpretação lá de Daniel 9:27, que fala que a grande tribulação durará 7 anos. Mas o próprio Daniel, quando falou especificamente sobre a grande tribulação, ele não disse que duraria 7 anos. E Jesus também disse que esse tempo seria abreviado dentro de um tempo não definido de anos. Então, isso também são interpretações. São interpretações. Vamos ver aqui, interpretações e mais interpretações. As opiniões sobre o anticristo mesmo são várias. Quais são as opiniões? Na igreja primitiva, quando João escreveu o Apocalipse, ele escreveu por volta do ano 96. Quem governava nessa época? Domiciano. Perseguia a igreja. Alguns eruditos dizem que, quando João fala em Apocalipse 3, ele se refere ou a Domiciano ou a Nero. É mais provável ser Domiciano, embora Nero se enquadre bem nas definições aqui. Porque se João escreve lá em 96, então Nero já tinha morrido fazia muito tempo. Nero morreu lá por volta de 68. Pedro e Paulo morreram durante a perseguição de Nero. A perseguição de Nero começou lá por volta de 64, foi até 69, por aí, 68, 69. Pedro e Paulo morreram por volta de 67. Mas essa perseguição, a primeira perseguição contra a igreja foi levada a efeito por Nero. Mas, na época do imperador Domiciano, houve uma perseguição que durou 10 anos. Domiciano não, Diocleciano, aliás. Domiciano era da época de João. Diocleciano foi a última e maior perseguição que a igreja sofreu. Durou 10 anos. Diocleciano. E nessa época se acreditava que Diocleciano era o anticristo. Porque tem uma passagem escrita em uma das igrejas que diz: tereis tribulação de 10 dias. Então eu achava que aqueles 10 dias eram 10 anos, que era o tempo de perseguição de Diocleciano. Essa era a opinião da igreja primitiva. Também na Idade Média, os reformadores achavam que a Roma papal era o anticristo, que o Papa era o anticristo, que a Roma papal era a besta, a grande Babilônia. Até hoje existe essa opinião por aí. A grande Babilônia como sendo a igreja católica e o Papa como sendo anticristo. E haja interpretação para fazer encaixar isso. Vicários, Filis Dei, por aí vai. 676, por aí vai. Apontando para essa opinião, que é a opinião medieval. Não é uma opinião nem moderna, mas é usada hoje em dia ainda. Há uma opinião também comum em alguns círculos de que o anticristo seja um contexto, não uma pessoa, uma simbolização de oposições a Deus. Não uma pessoa propriamente dita, mas simbolizações. Pessoalmente, eu acredito que parte disso é verdade. Por quê? Porque Apocalipse 13, de fato, a besta aparece como simbolismo de seu próprio processo. Porque a besta, ela é descrita como tendo 7 cabeças e 10 chifres, que na minha opinião são símbolos da qualidade do poder da besta, que o 7 é a perfeição e o 10 é a totalidade. Então, a expressão simbólica da besta é uma expressão de domínio perfeito e completo, mas durante um pouco tempo. E também porque o corpo da besta é dito que ela é composta de tem aparência de leopardo, tem corpo de leopardo, pata de urso e boca de leão. E esses 3 impérios, o leopardo, o urso e o leão, são lá no capítulo 7 de Daniel, são os últimos impérios que aparecem. Então, o império alexandrino, o império grego, na verdade, o império medo-persa, grego e romano. São esses impérios que aparecem na simbolização desses animais, lá em Daniel, capítulo 7. Então, a besta ela é um contexto realmente nesse ponto.
Mas no próprio Apocalipse, ela emerge como entidade específica mais à frente. Porque fala da besta que emerge do abismo, ou seja, a sua expressão pessoal acontece em certa altura no próprio livro do Apocalipse, embora o seu corpo seja constituído de expressões simbólicas de contextos e de desenvolvimentos. Porque a opinião que diz que a besta não é pessoal, na verdade, é a opinião que aponta para o processo que prepara o seu caminho, o caminho do anticristo. Porque a passagem de João 2,18 diz: ouvistes que veio o anticristo, eis que já há muitos anticristos, por isso entendemos que é a última hora. Talvez João achasse que era o tempo dele também, como Paulo. O fato é que as pessoas se apoiam em versículos assim para dizer, olha, são várias pessoas, não tem um anticristo só. Mas o próprio João, no capítulo 4, na mesma primeira carta, no versículo 3, ele diz: quem nega que Jesus veio em carne é do anticristo, acerca do qual vês que vem e que presentemente já está no mundo. Então, na verdade, os anticristos e a presença da besta no mundo, já na época de João, como ele fala, ele diz que o anticristo já está presente no mundo. É associado com essa expressão que aparece aqui em 2 Tessalonicenses, quando Paulo também diz que o ministério da iniquidade já opera, aguardando apenas que seja removido aquilo que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. A passagem que acabamos de ler aqui fala disso. Então eu entendo esse contexto como um processo em que a própria besta aparece simbolizada. Processo. Mas a imersão da besta, a imersão do anticristo como entidade específica, essa se dará em um tempo próprio. Aqui Tessalonicenses fala claramente. Então eu cruzaria aqui essa questão do contexto com 1 João 2,18, que fala dos anticristos, com 1 João 4,3, que fala que ela já se encontra no mundo, portanto suas forças estão operando na época de João, com essa passagem de Tessalonicenses que também fala que o ministério da iniquidade já opera. A questão contextual é a questão do processo, mas pessoalmente não acredito que isso em si já seja anticristo, que ele é apenas uma expressão simbólica de um contexto, de um processo anticristão, mas que ele se revelará em tempo próprio, como diz aqui em Tessalonicenses. Então, o elemento pessoal aparecerá. Daniel 7,25 e Apocalipse 13 fala que essa pessoa, que esse personagem, o anticristo, terá domínio mundial e perseguirá os cristãos, perseguirá a igreja, magoará os santos do Altíssimo, está lá em Daniel. Apocalipse 13 também diz que perseguirá os santos, foi-lhe dado fazer guerra contra os santos. Está escrito lá em Apocalipse 13. Então, o domínio mundial e a perseguição aos cristãos aparece em Daniel 7,25 e Apocalipse 13. Mateus 24,15, quando Jesus fala da abominação da desolação, está falando basicamente da mesma coisa, da revelação do anticristo deflagrando a perseguição aos cristãos dentro do contexto da grande tribulação, dentro do contexto da grande apostasia. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É uma profecia de Jesus falando sobre a grande apostasia também, que é um abandono muito grande da fé, que se revela não apenas em pessoas abandonando, em pessoas se tornando ateístas, mas também em termos de tendências doutrinárias que esfriam a fé das pessoas. Daí me refiro aos desigrejados, me refiro à teologia da prosperidade e tudo quanto é liberalidade doutrinária que vai esfriando a fé das pessoas, sem que elas muitas vezes saem da igreja, sem que elas muitas vezes deixem de se definir como cristãos e filhos de Deus, mas são heresias que também estão esfriando a fé. Não importa se as pessoas se definem como cristãos, estando fora dos conteúdos da fé, estando fora daquilo que é a igreja, estando fora daquilo que a palavra de Deus tem dito que deveríamos permanecer. Não importa. Esse quadro geral é o quadro da grande apostasia. É o quadro profetizado pelo Senhor. Agora, uma observação que eu quero fazer aqui sobre essa questão da sequência de eventos. Paulo falou aqui. Isso não acontecerá. O que não acontecerá? A vinda do Senhor, nossa reunião com Ele, sem que primeiro se aconteça a grande apostasia, que é esse grande desvio de fé, e se manifeste uma iniquidade. Ou seja, a igreja vai ver isso acontecer para saber que a vinda do Senhor está próxima, porque essas coisas são colocadas como sinais no fim. Assim como o próprio Senhor falou, que quando houvesse a abominação da desolação, quem lê entenda, então os que estiveram na Judéia, fugem para os montes, por quê? Porque aí começa a perseguição. Eu me lembro uma vez que duas irmãs estavam se despedindo,
no escritório da igreja que eu participava, que era obreiro, e uma falou para a outra, até amanhã, se Jesus não voltar antes. E eu falei para essas irmãs, isso é coisa comum entre os crentes, esse tipo de expressão. E eu falei para essas irmãs, não, mas Jesus não vai voltar amanhã, não. Até amanhã Jesus não volta, certeza. E as irmãs perguntaram, não, mas como assim? Por que isso quer dizer? Pô, dá uma olhada aqui, ó. Quando está vendo o Senhor essa reunião com ele, isso não acontecerá sem que primeiro aconteça a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Essas coisas vão acontecer antes. A primeira apostasia tem acontecido? Não acredito que sim. Se revelou o homem da iniquidade? Não. Se revelou aquele dominador que está em Apocalipse 13? Não ainda. Então, Jesus não vai vir amanhã. Obviamente que houve aquela discussão por causa da opinião comum de um arrebatamento secreto, de uma vinda secreta, aquelas coisas que eu já falei na primeira carta, que escapa, faz a igreja escapar desse período. Mas as passagens são muito claras. A perseguição virá e a igreja estará aqui para vê-la. Isso foi dado como sinal, inclusive. Paulo está sendo assim, enfático nisso, dizendo, olha, há eventos que vão acontecer antes. Por quê? Justamente para corrigir aquela falsa impressão de que a vinda era iminente. Não vai acontecer, tem coisa que vai acontecer antes, espera um pouquinho. Não vai vir amanhã e nem depois da manhã. Tem coisa que vai acontecer antes. A mesma advertência serve para nós. Paulo está advertindo os irmãos que a proximidade ou a vinda do Senhor será precedida por eventos dramáticos e grandes no mundo. Portanto, não está tão iminente quanto as pessoas falam. As coisas têm que acontecer nessa ordem que Paulo está falando aqui. Tá? Sem isso, a igreja não vai ser arrebatada, vai ser levada para o encontro do Senhor nos ares, porque esses eventos serão eventos de uma única segunda vinda. Enquanto o anticristo opera ocultamente, enquanto os anticristos operam ocultamente, até que essa grande entidade final se manifeste. E realmente uma grande perseguição se levante contra a igreja. Tá? Então diz aqui no versículo 13 e 14, continuando aqui, saindo desse assunto aí polêmico para alguns aí. Entretanto, irmãos, Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e fé na verdade, para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em contraste a tudo isso, em contraste com a cegueira generalizada no mundo, a igreja foi escolhida antes da fundação do mundo, pela presciência de Deus, por aquilo que só Deus conhece e pode, portanto, prever e pode, portanto, conhecer de antemão com relação a nós que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. São expressões que se referem à graça de Deus antes dos tempos eternos, como diz outra passagem. Coisas só conhecidas no Senhor. Coisas só conhecidas pelo Senhor. A nossa eleição nele antes da fundação do mundo. Tá? Coisas não teologizáveis. Calvinismos à parte. Coisas não teologizáveis. Coisas só do conhecimento de Deus mesmo. Tá? Deus nos escolheu nele para a santificação do Espírito e fé na verdade. Para uma coisa muito específica, que é a obra do Espírito de santificação em nossas vidas e a nossa perseverança na fé. Porque a obra do Espírito na nossa santificação é o que nos sustém e é o objeto de nossa perseverança na fé. A obra do Espírito e o nosso andar na fé. Foi para isso que fomos separados. O que nos define como santos é a nossa vida separada do mundo, consagrados ao Senhor, para o seu uso e para uma vida apartada realmente dos cursos desse mundo, que nos faz escapar da ira vindoura que será revelada nesse dia da segunda vinda de Cristo. Porque nesse dia aqui, o anticristo será destruído pela vinda do Senhor. Destruído aqui não é destruído no sentido de aniquilação, como acreditam os adventistas, mas condenados. Destruição e condenação são sinônimos. Condenação e inferno, morte e destruição são sinônimos na palavra de Deus. Isso é o que vai acontecer com o anticristo e com aqueles que estiverem associados a ele nesse tempo. Mas nós, porém, estaremos no Senhor, vivendo em santificação do Espírito. Em contraste a tudo isso, temos que viver em santidade perante o Senhor, perseverando para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos dignos de estar de pé diante do Senhor quando Ele vier. Esta é uma condição sine qua non. A vida na fé e em santidade para sermos dignos. Cuidado com pregações liberais. Cuidado com afrouxamentos éticos que aparecem em boca de pastores, infelizmente. Cuidado com tudo aquilo que é associado ao quadro da grande apostasia e que tem se manifestado em nossos dias, muitas vezes em doutrinas liberais e em afrouxamento dos critérios da palavra de Deus.
Cuidado com coisas que se levantam contra a palavra de Deus. Cuidado com palavras que tornam o evangelho algo muito liberal, ao ponto até de não haver vida de santidade praticamente expressa nele. Cuidado com esse tipo de mensagem, porque se nós não atentarmos para isso, poderemos não alcançar a glória do Senhor Jesus Cristo por nos associarmos por esse quadro geral que descrevemos agora há pouco, de apostasia e de afastamento. Temos que nos manter realmente como eleitos de Deus, santos e amados, em santidade e honra perante o Senhor. Depois no versículo 15 a 17, terminando. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus nosso Pai, console em vosso coração e vos confirme em toda boa obra, em toda boa palavra. A advertência de Paulo solene aqui é estar firme nas tradições dos apóstolos. Tradição aqui, obviamente, não são sínodos, concílios e confissões diversas, confissões doutrinárias, seja elas quais forem as origens, mas a doutrina dos apóstolos. As tradições aqui são as doutrinas que foram ensinadas pelos apóstolos. Lá em Atos, capítulo 2, no versículo 42 a 47, há uma descrição da igreja primitiva e sua firmeza na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos ensinaram, no partir do pão e na comunhão, porque esses são os ensinamentos que perfazem a igreja, que constroem a igreja e a mantêm naquilo que o Senhor designou para ela, como modo de vida e como operação. Operações no mundo, o ensino do evangelho e o aprendizado, tudo isso está em Atos 2,42, mas na firmeza na doutrina dos apóstolos, sem nenhum desvio, sem nenhuma mistura, sem nenhum liberalismo, nada daquilo que vem assim a nos tirar dos ensinamentos. Tradições não são tradições de homens, não são tradições de sínodos, de confissões, de bulas, de concílios papais, mas aquilo que os apóstolos ensinaram. A doutrina dos apóstolos estão nas cartas e nos ensinos dessas cartas como essa, estamos lendo aqui, Tessalonicenses. Essas são a doutrina dos apóstolos. Essas são as tradições da qual Paulo fala aqui, que nós não nos devemos nos desviar. Cuidado com as inovações, porque haverá tempo, e são esses tempos que falamos agora, que os homens não suportarão essa doutrina. Está lá em 2 Timóteo 4, 2 a 6. Vamos entrar em Timóteo depois dessa carta. 1 e 2 Timóteo. Mas aqui já temos que entender isso, que nos últimos dias muitas pessoas ensinarão coisas distorcidas, se tirarão coceira nos ouvidos e darão ouvido a tudo quanto é bobagem. Isso já está acontecendo hoje em dia. Está acontecendo hoje em dia. Tá? E o anelo de Paulo, a oração de Paulo, é que o próprio Deus nos console nosso coração e nos confirme em toda boa palavra, em toda boa obra. Que o Senhor nos confirme em toda boa palavra e em toda boa obra. Porque nós não sabemos realmente assim, nós temos sinais aqui acontecendo. Até eu perguntaria, será que são esses dias? Esses dias que Paulo fala, será que são esses dias? Será que estamos nesses dias, agora, nesse tempo? O que se fala hoje em dia sobre grande reset, ecumenismo, um governo mundial? Estamos falando muito nesses dias. Na internet há várias informações sobre isso. Sobre um resetamento que claramente é uma agenda anticristã para os nossos dias a partir da ONU e em nível mundial. Será esses os dias que a palavra de Deus profetizou? Estamos já neles. O fato é que nós temos que vigiar e orar acima de tudo. Há irmãos que acreditam que nós não passaremos pela grande tribulação, que seremos arrebatados antes. Pessoalmente, como disse agora há pouco, baseado nessa passagem, acredito que não. Mas, de qualquer forma, sejam nós ou sejam eles, ou acreditando ou não, como se acreditar, o fato é que temos que vigiar e orar em todo o tempo, para que possamos resistir o dia mal e comparecermos de pé diante do Senhor em sua glória, e assim participarmos daquilo que ele fez, participarmos de sua glória em sua segunda vinda. Essa é a advertência soberana para cada um de nós, não importando o que cremos sobre isso. Amém? Deus abençoe, irmão.